Eu não sei se tá ligado, mas é possível que você seja ao mesmo tempo contra o aborto, mas a favor da descriminalização. Veja só, quando você fala individualmente que é contra o aborto, você está falando sobre uma coisa que é sua. Você, sua barriga, você, seu neném, é só você. Então você está dizendo assim, eu sou contra o aborto, ou seja, sem engravidar, mesmo não querendo, não abortarei. Até aí, tudo bem, é uma decisão que você está tomando, que é sua, do seu corpo. Quando você está dizendo que você é a favor da descriminalização do aborto, veja que há uma palavra entre aborto e a favor. E essa palavra é uma palavra muito importante, é a palavra descriminalização. Isso não significa que você queira sair por aí promovendo abortos diários. Engravido hoje, aborto amanhã, engravido hoje, né? Significa que pessoas que têm mais ou menos ou a mesma condição de vida que você tem vão ter a oportunidade de refletir sobre se querem manter o bebê ou não, sem que o Estado as criminalize e, portanto, as prenda. Para além disso, e esse é um elemento fundamental, quando você descriminaliza o aborto, você torna o aborto acessível às pessoas nas clínicas reais e não nessas clínicas imaginárias que a gente vê por aí e que matam muita gente. Então, a questão da descriminalização do aborto é uma questão de política pública. Enquanto a sua questão sobre ser contra ou a favor do aborto é uma questão individual, sua, e que você, sem nenhum problema, pode ser a favor ou contra. Desde que você compreenda que a nossa sociedade ela é feita de outros corpos, que não só o seu corpo, e que, portanto, essa reflexão ela extrapola aquilo que é o seu corpo, porque há outros corpos que convivem nessa sociedade, e a reflexão tem que ser feita nessa medida. E também na medida dos números que a gente tem hoje, que são relacionados ao aborto. Muitas e muitas mulheres morrem por conta disso. E os abortos continuam acontecendo. É importante que você saiba que o aborto ele já é crime. Mas isso não o impede de acontecer. Pelo contrário, 1 milhão de mulheres todos os anos vão lá procurar uma clínica para fazer um aborto. Quem é que não morre? Quem procura uma boa clínica. Ou seja, quem tem um din-dinzinho para isso. Agora, quem enfia cabo de vassoura, quem desce, sei lá, um cabide, ou toma um comprimido, ou compra qualquer merda na internet, essas pessoas não vivem. E além disso, você cria com isso, com a criminalização, um comércio paralelo que é muito louco, que é um comércio de uma clínica que cobra um absurdo para fazer, porque é um risco muito grande, né? O cara pode ser preso, ou a médica ou o médico pode ser preso. E para quem está vendendo aí um monte de droga em todo lugar, é uma venda irresponsável e louca e desesperada para quem quer. Aí eu fui dar um saque no Twitter e aí a gente vê coisas muito loucas no Twitter. E aí eu vi um homem dizendo assim, mas veja bem, você vai numa festa índia, arreganha suas pernas e fica aí querendo dar pra todo mundo e depois quer abortar. Veja só, você está culpabilizando esse sujeito, né? Então você fala assim, fecha suas pernas porque o problema é seu. E aí é importante dizer que a responsabilidade é dupla, não é só a mulher, é o homem também que topou ir no banheirinho para fazer aquele sexo. E segundo, você tá moralizando uma situação. Não sei se tá ligado, mas muita gente casada, com cara de santa, aborta também. Então isso nada tem a ver com a baladinha hippie, índia, ou seja lá o que for que você chama. Não se trata disso. E você apontar o dedo não resolve nada. Em especial, porque muitas vezes quem é culpabilizado é uma mulher, né? E aí você não vê machismo nisso. Eu tava lendo um livro esses dias, é um livro maravilhoso. Tá aqui o livro, ele se chama Quadros de Guerra, da Judith Butler, não sei se tá dando pra ver. Ela fala uma coisa interessante, ela tá discutindo quando é que a gente considera a vida passível de luto, ou seja, uma vida que é vivível e que é reconhecida e que, portanto, depois é dita como, olha, vamos chorar por esse indivíduo que morreu, né? E a gente pode extrapolar isso não só para a guerra, mas a questão do tráfico, as crianças negras que morram nas favelas, para muita coisa. E ela fala também dos indivíduos que discutem a questão do aborto, né? E aí ela fala assim: a questão não é saber se determinado ser é vivo ou não, nem se ele tem um estatuto de pessoa. Trata-se de saber, na verdade, e olha que interessante, se as condições sociais de sobrevivência e prosperidade são ou não possíveis.
Essa questão da gente pensar o que são essas condições sociais de sobrevivência é fundamental, porque na verdade a gente está tratando de corpos, de novo, de indivíduos que vivem em sociedade. E o Estado que nega o direito ao aborto é o mesmo Estado que nega o direito à existência dessas crianças que são obrigadas a nascer. É um Estado que não oferece creche, que não oferece apoio para essa mãe, é o Estado que não traz condições de estudo para essa mãe e para esse pai. Para que se desenvolvam, para que sejam capazes de existir na sociedade, porque uma vida é reconhecida a partir de uma série de pressupostos que nós na sociedade construímos. E nem todo mundo vive considerado tão vivo ou tão bem vivo assim. Você pode achar isso uma viagem, mas não é. E aí, se você for olhar em países que que descriminalizaram o aborto, o que a gente tem é uma série de regras. A pessoa não vai lá e aborta de semana em semana. Não é esse o propósito. A ideia é fazer com que todas as pessoas tenham igualdade de direitos na hora de decidir isso. Então a pessoa passa por um aconselhamento psicológico, depois ela passa por 2 médicos. Tem uma série de o caminho é longo até que a pessoa efetivamente conclua e efetive esse aborto. E aí o Estado agindo junto com a sociedade, não contra ela, tá entendendo? Então quando você tem um discurso moralista, ou de que eu preciso dar direito à vida, mas o que é o direito à vida? É isso que eu te pergunto. Aí você pode dizer, mas essas pessoas têm que aprender a fechar as pernas. Não se trata disso. Nenhum método contraceptivo é 100% seguro. E além disso, a pessoa tem o direito de fazer essa escolha quando esse método não é seguro. E pensar no Estado como esse espaço que não defende ideologias religiosas, ou seja lá mais o que for, mas que simplesmente dá suporte a um indivíduo que decide que não quer dar continuidade, que quer interromper uma vida que poderia vir a estar nascendo. Eu já vi gente dizendo assim no Twitter, mas os assassinatos são proibidos, mas continuam realizando, nem por isso eu vou ser a favor, sei lá, dos assassinatos. Não se trata disso. Por favor, não invertam argumentações de maneira tão louca. A linguagem tá aí para nos ajudar, mas ela também tá aí para ferrar com a gente. Mas o que eu queria deixar aqui, a reflexão para você, é que isso não é uma decisão pessoal, nem religiosa, é uma questão política, é uma questão de política pública mesmo. E já sabe, se você acha que esse vídeo é importante, compartilhe. A gente precisa falar dessas coisas. Se você curtiu esse livro, eu vou deixar o nome aqui embaixo. E se você não tá inscrito ainda no meu canal, se inscreve. Pra mim é tão bacana ouvir sua opinião. E se você não sabe, quando você curte o meu vídeo, as pessoas começam a conhecer aqui o que eu faço. E isso é muito importante pra mim, porque isso aqui é tipo o meu trabalho. Então, vamos lá. Um beijo pra você. Tenha uma linda semana. Tchau, tchau. Vai estar morando no Uruguai, se a galera tá abortando todo dia. Vai olhar na Alemanha, em que o aborto também é regulamentado. Se as pessoas abortam todo dia. Vamos parar com esse moralismo. Isso não vai fazer bem pra ninguém.